A graça e a paz e a misericórdia de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Ao Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre, que tudo seja para o louvor de Deus. Parabéns, aniversariantes, que Deus te abençoe naquilo que você estiver precisando, do milagre que você estiver precisando. No final estaremos orando por você. Iremos ler um texto onde as autoridades de Israel pedem ao profeta Samuel um rei. Está lá, né? 1 Samuel, bem antigo. Então, lê para nós, por favor. Eles, autoridades de Israel, disseram: Veja, você, Samuel, está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. E o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo, em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8, de 5 e 7. Amém. No caso do texto lido, Deus disse que Israel, a escolher um rei, estava lhe desprezando e não ao profeta Samuel. Né? Perguntamos, quando uma pessoa faz algo ela está fazendo para as pessoas, para outra coisa, ou para Deus ou para o diabo? Né? O tema já responde a pergunta que sempre que eu faço, né? Mas a gente vai discutir isso. Fazer a Deus ou ao diabo? É o tema nosso. Estou repetindo, fazer a Deus ou ao diabo. Vamos dividirmos em duas partes. Primeiro vamos a parte de fazer a Deus, depois de fazer ao diabo, e vamos juntar tudo. Então, quando Samuel ficou velho, os filhos dele não andavam no caminho de Deus, então as autoridades de Israel pediram o quê? Para Samuel constituir um rei. E o profeta Samuel ficou muito chateado. Por quê? Porque ele era juiz, né, julgava o povo, e ele era profeta. Então ele fazia todo esse trabalho entre Deus e o povo de Israel. Então ele estava sendo eliminado. Então o rei era outra coisa. E eles queriam por quê? Porque as outras nações tinham isso, né? Eles sempre querem fazer aquilo que os outros querem. Mas Deus tinha um propósito para a nação de Israel. Está aí Êxodo, eu pus aí para você, Êxodo. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 6. Então Deus tinha um plano, né? Para a nação de Israel. Então, pedindo um rei, Israel abandonou o profeta e juiz Samuel ou abandonou a Deus? O profeta sentiu que era ele, mas Deus tinha um plano para a nação de Israel. Qual que era? Ser uma nação sacerdotal e não como as nações comuns. Era para ser uma nação que quem era o rei era Deus. As leis mosaicas que dirigiam o país. Hoje a gente vê lá Israel que não está bem assim. São poucos os fiéis ao judaísmo. Mas esse é isso. Então o profeta Samuel pensou, estão me rejeitando. Ele falou, não, eles estão rejeitando a mim. Em Atos 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, né, na época chamado Saulo ainda, ele não tinha mudado o nome, ele pediu carta aos sacerdotes, lá os líderes de Israel, para quê? Para perseguir os cristãos, né, os do caminho. E assim, ele foi para Damasco perseguir os cristãos, trazer ele preso, tanto mulher como homens, e ele foi. E no caminho que ele estava indo, né, Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, né? Lê para mim. Ele, Saulo,
caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, 4 e 5. O apóstolo Paulo, né, o Saulo, pediu carta para perseguir os cristãos ou a Jesus Cristo? Na carta dele estava pedindo o quê? Para perseguir quem? Ele pediu uma carta lá para o líder para perseguir os cristãos. Mas quando ele cai do cavalo, né, a gente provavelmente estava de cavalo, que ninguém ia fazer uma coisa como essa, de perseguir alguém a pé, Deus aparece, Jesus aparece e fala assim, por que você está me perseguindo? Jesus vai falar porque estava perseguindo a ele e não os cristãos. Eu sou Jesus a quem você persegue. O apóstolo Paulo não pediu uma carta falando assim, escreve aí, autorizando, Paulo é autorizado a perseguir Jesus Cristo. Não, estava escrito autorizado, pediu aos cristãos. Mas Jesus foi o que estava perseguindo ele. Então muitas vezes nós estamos fazendo certas coisas achando que é para uma coisa, é para outra. Sempre ou é para Deus, ou é para o diabo, a gente vai ver. Ananias e Safira, está lembrado dessa história lá em Atos 5? Então eles venderam uma propriedade e quiseram dar de oferta. Né? Nós vamos ver isso ainda, né? Seguindo lá no Velho Testamento, ter muito cuidado com aquelas coisas que são de Deus. Então eles deram partes do que eles venderam a casa e falou que era aquele valor real que tinha vendido. Mas reteram partes. Ele não precisava nem dar de oferta e nem mentir, falar, não, a gente vendeu por 10, a gente está dando 5 para a igreja e 5 nós vamos ficar para ela, não tinha problema nenhum. Mas eles falaram que venderam por aquele valor e estava dando tudo. E o apóstolo Pedro fica muito contrariado com aquilo, com aquela mentira, e vai dizer assim para eles. Lê para mim. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. Ananias e Safira mentiram aos apóstolos ou ao Espírito Santo? Mentiram aos apóstolos ou ao Espírito Santo? Será que eles conversaram, vão mentir ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo? Então nós vamos fazer o seguinte, ele vendeu por tanto, vamos falar que vendeu por esse valor e vamos reter um pouco do dinheiro, ficar um pouco do dinheiro. Aí nós vamos tapiar o Espírito. Não, eles nem pensaram no Espírito Santo, provavelmente. Pensaram em mentir para os apóstolos e para os cristãos. Mas o apóstolo Pedro diz assim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós estamos fazendo mentira ao Espírito Santo ou a Deus. Não é a pessoa. Não é? Nós erramos muitas vezes por não conhecermos a Bíblia. A gente tem que ter um hábito de estar lendo a Bíblia, de estar meditando na Bíblia. Não é? Porque aí a gente vai devagar descobrindo essas coisas. Por exemplo, Jesus vai dizer que quando você ajuda alguém ou deixa de ajudar alguém, não é bem essa pessoa que você está ajudando ou deixando de ajudar. Quer ver? Lê lá para mim. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Mateus 25, 40 e 45. Quando fazemos algo de bom para alguém, ou deixamos de fazer, fazemos ou deixamos de fazer, é para a pessoa ou é para Deus? Que nós deixamos de fazer. Hein? É para Deus ou para as pessoas? Para Deus. Mas o senhor não estava lá precisando de ajuda, era o fulano que eu ajudei. Não, mas você ajudou a mim. Deus vai falar, não, eu ajudei o João que estava necessitado, aí eu fui lá levar uma cesta para ele.
né? Ah, teve um sujeito que precisou de minha ajuda e eu não ajudei. E aí Deus vai falar, não, você não me ajudou. Ah, que isso, Deus? Você está no céu, eu não te ajudei. Como? Você não ajudou o João, o Pedro, a Maria e é como se não tivesse me ajudado. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos fazendo, não é para as pessoas, é para Deus. A Bíblia está bem clara, tem os versículos aqui, eu não estou inventando, tá os versículos aí. Por exemplo, uma pessoa que tinha muita noção das coisas sagradas e extraordinário é o rei Davi. Um dia a pessoa falou assim, o rei Davi foi um safado, que ele errou. Rapaz, eu fiquei tão nervoso, falei, cala sua boca, rapaz. Como se fala uma coisa dessa do rei Davi? Porque o rei Davi, ele errava, mas ele tinha noção do que era sagrado. Isso é que tem faltado. Por exemplo, o rei Davi, a gente sabe da história do rei Davi com Batseba e com seu esposo Urias. Está lembrado? Ele adultera com Batseba, né? E provoca a morte de Urias, porque ele queria dar um golpe, não deu certo. Ele provocou. O que ele fez? Um adultério e uma morte, uma coisa horrível. Então, ele adulterou com quem? Com Batseba, errou. Ele provocou a morte de quem? De Urias. Mas quando ele ora a Deus, olha o que ele diz. Ele esquece de Batseba e Urias. Lê para mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Salmos 51, 4. O rei Davi tinha essa consciência de que foi contra Deus que ele pecou. Mas na verdade ele pecou contra as leis mosaicas do adultério. Ele pecou contra provocar um assassinato, uma morte. Mas ele diz, não, eu não pequei contra Urias, nem com Batseba, eu pequei contra Deus. Então toda vez que nós fizermos alguma coisa, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, como toda vez que você rejeitar alguma coisa que é para a igreja, você está rejeitando que é Deus. Se você estiver fazendo alguém para alguém que está precisando e nós não fizermos, nós estamos rejeitando o quê? A Deus, cara. Se eu for injusto com a minha família, eu não estou sendo injusto com a minha família, eu estou sendo injusto para com Deus. Se eu for má para minha esposa, se eu for má para meus filhos, você for má para os seus filhos, se você for má para a sua esposa, para o seu esposo, se no seu trabalho, para quem for, nós estamos sendo más contra Deus. E ao contrário, se formos bons, nós estamos sendo bons para com Deus. É isto, está bem claro. Agora vamos para a segunda parte, que não é boa, que é o diabo. E como a gente agrada o diabo? Tem como agradar? Aí a gente viu como agradar a Deus, que é fazer o bem ao próximo, né? Então a gente está fazendo para ele. Então nós vamos ver que em Isaías 14, 4, 12 a 15, está falando sobre o diabo, está falando sobre a Babilônia, mas vai falar da queda de Satanás. E Ezequiel 28, de 11 a 17, vai falar sobre o rei Tiro, mas vai falar de Satanás. Mas vamos pegar isso aqui, dois versículos que fala dele. Eu queria até pôr para a transparência aqui, mas não pôs. Então o diabo disse assim, lê para mim. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Então o que o diabo quis ser? Semelhante ao Altíssimo. Ser igual a Deus. Foi a queda dele. E ele fez a mesma sedução para Eva. O que ele desejou, ele falou para ela e ela caiu. Lê para mim. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Qual foi o desejo de Satanás? Eu quero subir às alturas e ser igual a Deus. E o que ele falou assim? Eu vou seduzir Eva. Vou falar para ela que ela vai ser igual a Deus. A mesma tentação minha. E ela caiu. Por quê? O pecado de querer ser igual a Deus. É o pecado de Satanás, é o pecado nosso. O diabo quis ser igual a Deus. O diabo enganou Eva dizendo que ela seria igual a Deus.
tudo que fizermos, se não for para agradar a Deus, estaremos agradando ao diabo. O diabo quis tirar a glória de Deus. O diabo quer impedir a adoração a Deus para ser adorado. Então, quando Eva escuta Satanás, o diabo, vamos falar diabo, ó, come da fruta, você vai ser igual a Deus. Quando ela comeu a fruta, o que ela fez? Ela agradou a Deus ou ao diabo? Diabo. Ela não agradou a ela. Podia falar, não agradou a ela, queria comer a fruta, que delícia. Ficar nessa curiosidade. E não, mas ela agradou o diabo. Assim a gente vai fazer a vida inteira isso. Ou nós agradamos a Deus ou agradamos ao diabo. A gente vai ver mais coisas aqui que a gente entende. Adoração somente a Deus. Então a gente vai lá, Êxodo 20, de 1 a 5, nós vamos ver lá que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante, não te encurvarás a ela, nem a servirás, e só a Deus servir. Então a gente não pode servir a Deus, outros deuses, somente a Deus. Então aquilo que nós fizemos para agradar a nós, ou alguma entidade, alguma coisa, que não seja Deus, a gente está agradando ao diabo. Se venerarmos ou adorarmos algo, a não ser Deus, estão tirando a glória de Deus. Por isso agradamos ao diabo. O diabo falou, ó, você vai ser igual a Deus, agradamos ele. Lê para mim a próxima leitura. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Fazer sacrifício ou é para Deus ou é para o diabo, não tem opção. Fazer sacrifício ou venerar qualquer outra coisa, você está agradando, se não for a Deus, você está agradando o diabo. Ó, palavra dura, o apóstolo Paulo está dizendo que aquela coisa que sacrifica não é para as imagens dele, mas ao demônio. Por exemplo, eles faziam culto a Baal. Eles faziam culto a Baal ou ao demônio? Hein? Ao demônio, mas lá estava o Baal lá. Ninguém estava falando demônio, estava falando Baal. Baal disse, Baal daqui tinha vários Baals, né? Baalins, no plural. Então, toda vez que nós fizemos uma adoração a um cantor, eu tinha um cantor da música popular que eu gostava demais, né? A gente sempre tem, que você viaja para ver aquilo, isso é adoração, cara. Você está agradando ele de cheio, de mão cheia. E nós com a Bíblia na mão estamos patrocinando isso. Desde que eu agrado um time de futebol, e sou fanático, e choro, sofro, arranco o cabelo e tudo, e canto o hino dele, xingo os outros, tudo. Eu tô pondo alguma coisa acima de Deus. Então eu não estou exaltando o meu time, estou exaltando o diabo. Gente, palavras duras. A gente vai estudando e preparando o sermão, a gente vai vendo. Desde que eu ponho a minha profissão, minha família, alguma coisa na frente de Deus, eu estou agradando ele, porque ele quer o quê? Que a glória de Deus seja apagada e qualquer coisa esteja na frente dela. É isso. Então ele diz, não quero que sejais participantes com os demônios. Se você sacrificou alguma coisa, se você idolatrou alguma coisa, não é? É idolatria. E a avareza é a idolatria, o amor ao dinheiro, a riqueza. Então tudo isto é contra Deus. Lê a conclusão para mim. Quando alguém faz algo para uma pessoa ou para uma outra coisa, está fazendo para Deus ou para o diabo? Amém. Foi assim esclarecedor, que em pouco tempo a gente pegou o versículo. Ou é para Deus ou é para o diabo, não tem duas opções. Estou falando a visão bíblica. Bíblia. Agora o mundo não está lendo Bíblia, não está nem para as coisas de Deus, aí não vai entender. Mas estou falando a Bíblia, não tem como fugir disso. O que eu tenho feito é para Deus ou para o diabo? Ah, eu tenho feito para mim, está fazendo para o diabo. Mas o que você tem feito para você para glorificar o nome de Deus? O que eu tenho feito é para glorificar o nome de Deus, é para a honra de Deus? Vai para Deus. Ah, não, só para o meu egoísmo, e Deus está nem aí, e às vezes estou fazendo até coisa ruim, então é o diabo. A gente tem que perguntar isso, eu estou fazendo o quê? Vamos fazer uma oração repetida? Oremos. Pai adorado e bom,
Pai dourado e bom, me faça ser discípulo de Jesus, me faça ser discípulo de Jesus, para servir somente a Ti, para servir somente a Ti, e não servir ao diabo. Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus vai dizer isso aqui, fazer essa pergunta aos discípulos, né? E Pedro vai responder. Lembra? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, de 15 a 17. O Pai Celestial é quem revelou a Pedro ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi outra pessoa ou o próprio Pedro. Como é esclarecedor. Ó, quem vocês acham que eu sou? E Pedro vai dizer, ó, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não é mérito seu não, foi o Espírito Santo que chegou. Então, até a revelação para que a pessoa aceite Jesus é o Espírito Santo. Peço a Deus para revelar a você o que foi revelado a Pedro. Eu quero que aquilo que foi revelado a Pedro pelo Espírito Santo, que o Pai Celestial revelou a Pedro, através do Espírito, seja o que revela a nossa família, que não aceitou Jesus, que não conheceu Jesus, que está procurando mais agradar o outro lado do que o lado de Deus. Então que o Espírito Santo venha, que Deus Pai revela isso, que Jesus seja para cada um de nós o Cristo, Filho do Deus vivo, algo mais importante da nossa vida. Não é a carne nem o sangue, não é? É o Espírito de Deus. Às vezes eu preciso fazer algumas coisas e a gente precisa melhorar algumas coisas e para fazer, qual deve ser a nossa oração? Senhor, faça que o teu Espírito toca no coração da pessoa, que ela trabalhe, faça alguma coisa. Precisamos de agir, as igrejas precisam de fazer um punhado de coisa. A gente precisa fazer um punhado de coisa que o Espírito Santo toque nos corações. Eu não sei o que foi, eu não sei se foi em hospital, o que é, e que precisava muito de um pessoal trabalhando e não tinha ninguém. E eu olhei e falei assim, meu Deus, está uma deficiência terrível, que o Espírito Santo toca nas pessoas, caramba, de pensar no outro, que ajudar. Poxa, eu vou deixar de assistir meu filhinho, minha novinha ali um pouco, e vou estender a mão. Mas é o Espírito Santo tem que fazer. Não adianta eu falar, não, estou perdendo meu tempo aqui. Porque o próprio Jesus disse, é o Pai que está no céu que revela. Que Deus toque nos corações nossos para fazermos alguma coisa, para andarmos, para prosseguirmos. Senão nós ficamos acomodados, agradando, como diz um padre, o encardido. Eu gostava dele falar, o encardido. Às vezes nós estamos agradando mais o encardido do que a Deus. Não é? O encardido. Essa foi boa. Que Deus nos abençoe. Né? Diz assim, lê para mim. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, de 23 e 24. Gente, são palavras da Bíblia, tá perfeito. Está perfeito, está dizendo tudo aqui, Colossenses 3, 23 e 24. O que está dizendo? Tudo o que fizermos é para Deus. Receberemos do Senhor Deus a recompensa da herança. O que é a recompensa da herança? Meio confuso, né? Parece, né? Mas recompensa da herança. O que é uma herança? A vida eterna. Recebemos a vida eterna quando nós fizermos as coisas que Deus pede para que nós fizermos. Né? Recebemos do Senhor a resposta de nossas orações. Qual o seu pedido? Ponha diante de Deus agora.
né? Faça alguma coisa para Deus em oração, pedindo. O que você puder estender a mão, você estende. Que Deus vai responder suas orações, é bíblico. Não é? É bíblico. É bíblico, não tem como eu fugir disso. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Deus é um Deus de justiça. Então põe agora, eu quero orar por você. É na área financeira, familiar, saúde mental, saúde física, ou é problema de relacionamento, qualquer que for, põe agora diante de Deus. Eu vou fazer um pouco de silêncio para que você concentre um pouco do seu problema e depois estaria orando por você. Senhor Deus, querido Pai, eu ponho na tua presença, Senhor, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa, Senhor, que precisa de um milagre, que está angustiada, não vê solução, não vê caminho, seja na área da saúde ou esperando um tratamento, uma operação, seja na área financeira, que as coisas estão difíceis, precisa porta de emprego, ou que ganha não dá, seja na área familiar, um filho problemático com droga, ou álcool, ou agressivo, alguma coisa. Ou, Senhor, seja, meu Deus, área mental, Senhor, depressão, tendência a suicídio. Seja qualquer for de relacionamento com o filho, com os idosos, com o casal, Pai, com o matrimônio, seja qual for o problema. O Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Que nós possamos servir a Ti e não o diabo. Porque se servirmos a Ti, Senhor, Tu escutarás as nossas respostas. Que o Senhor faça um milagre nessa vida, Senhor. Enche o coração de fé, porque tudo que pedimos, crendo, nós recebemos. Para Ti não há nada difícil, não há nada impossível. O Senhor sempre disse, Pai, vá em paz, a Tua fé te salvou. Que todos tenham uma fé grande, o Senhor. Uma fé, Senhor, tamanho de um grão de mostarda, para que essa pessoa jogue os seus problemas no mar. Faça o milagre em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Vou orar o Pai Nosso, de oração final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe ricamente. Amém.